O Bolsonaro conseguiu passar uma das maiores vergonhas do seu governo nos Estados Unidos. Primeiro, ele foi ao evento esvaziado do Joe Biden, que é a Cúpula das Américas. Vamos lembrar, o evento foi esvaziado porque o presidente do México não foi e vários países também não foram. E num evento de 3 dias, muitos países foram para ficar um dia só, o que foi considerado uma derrota muito grande para o governo Joe Biden. Outra derrota considerada para ele foi o fato de que ele se encontrou, tirou foto e tudo mais com o Bolsonaro. E ainda teve uma declaração do Biden dizendo que o Brasil está fazendo de tudo para proteger a Amazônia, elogiando o Bolsonaro. Pois bem, o Bolsonaro conseguiu aproveitar esse evento para passar muita vergonha. Primeiro, ao chegar em Los Angeles, onde estava acontecendo a Cúpula das Américas, o Bolsonaro foi alvo de vários protestos. Lá tem um tipo, já vou mostrar as fotos, tem um tipo de um caminhão lá, que tem um telão, e aí estavam lá falando mal do Bolsonaro, chamando ele de criminoso climático, de criminoso do meio ambiente, perguntando onde estão Dom Phillips e Bruno Araújo, que desapareceram na Amazônia e o governo brasileiro não faz nada para tentar encontrá-los. Inclusive o governo brasileiro apoia os que os ameaçaram de morte, os garimpeiros criminosos. Pois bem, aí o Bolsonaro resolveu fazer uma motociata. A motociata dele não ia ser em Los Angeles, não. Ele fez uma motociata na Disney, em Orlando. Não na Disney, mas ali perto, nos arredores, em Orlando. E aí ele conseguiu passar muita vergonha. Logo depois da motociata, ele reuniu ali o gado dele da Flórida e resolveu fazer um discurso. E olha, pensa num discurso. Eu não vou mostrar aqui o discurso inteiro do Bolsonaro, mas pensa assim numa pessoa que conseguiu se superar em falas burras durante todo o discurso. Fez discurso golpista, falou que precisamos lutar pela liberdade, que temos que nos armar no Brasil, aí lá nos Estados Unidos falando para os brasileiros se armarem, e conseguiu pegar mal. Para você ver, o Bolsonaro, um dia antes dele se encontrar com o Joe Biden, ele falou que ele tinha o pé atrás quanto à eleição dos Estados Unidos. Quer dizer, ele se ensinou que tinha fraude na eleição. E aí, um dia depois, ele encontrar com o Joe Biden de novo. Ele falou que tá com o pé atrás e falou que vai se encontrar com o Trump. O tamanho da humilhação também que o Joe Biden tá sofrendo é muito alta. Mas o Bolsonaro conseguiu cometer gafe e toda a imprensa americana tá batendo no Bolsonaro forte e a imprensa mundial também. Porque como é que você vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos e um dia antes você dá a entender que pra você, ele não é um presidente legítimo. E aí depois, um dia depois, você fala que vai se encontrar com o outro, o que tentou dar um golpe de Estado. Olha, eu vou te mostrar aqui as falas do Bolsonaro, você vai ver. Olha, que injustiça que faziam com a Dilma. Pegavam falas inteligentes da Dilma, fora de contexto, e aí tentavam dizer que era uma coisa burra. Já o Bolsonaro não precisa nem estar fora de contexto, com contexto ou sem contexto. Bolsonaro tem tanta fala burra, mas é uma pior que a outra. E sabe o que eu descobri essa semana, lá direto de Brasília? A coisa que mais irrita o Bolsonaro quando ele tá na internet é quando ele vê as pessoas o chamando de burro. Então, vamos viralizar aí Bolsonaro burrão, que eu já vou te mostrar aqui, você vai entender o que eu tô falando. Mas antes, um segundo, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil. Olha, é um segundinho e é grátis se inscrever aqui no canal. E eu peço que no primeiro comentário deixe as minhas outras redes sociais, que você também siga-me lá. Eu vou mostrar aqui a fala do Bolsonaro logo, uma das falas dele. Olha só, eu vou mostrar até o contexto inteiro da fala para você ver que não. Ah, Thiago, você tirou de contexto. Não, não tirei. É burro mesmo. O cara é burro. Bolsonaro aqui. Somos pessoas normais. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. É com esse espírito que ao longo de 28 anos lutei dentro do parlamento e há 3 anos à frente do Executivo Federal. Somos pessoas... Quem quiser volta o vídeo aí pra ver de novo. Desculpa que eu tava tremendo, é que eu tava rindo. Somos pessoas normais. Podemos até viver sem oxigênio, mas não sem liberdade. Podemos viver oxigênio. A gente é o quê? Peixe aqui? Pessoas normais vivem sem oxigênio. Aí só se for lá no inferno, que é a terra desse demônio chamado Bolsonaro. E aí, pra ele, isso são pessoas normais, as que podem viver sem oxigênio. Esse é o nível do presidente da República. Ele fala que é com esse espírito de que pessoas normais podem viver sem oxigênio, é que ele lutou 28 anos no Congresso. Quer dizer, o cara é burro, mas é burro assim, num nível bem burro. Eu até lembrei do fato lá, quando faltou oxigênio em Manaus, realmente, talvez o Bolsonaro pense que as pessoas podem viver sem oxigênio. Quando faltou oxigênio lá, o Bolsonaro demorou 6 dias
para mandar o governo levar oxigênio para Manaus. E ainda recusou os aviões que iam levar oxigênio da Venezuela. Lembra disso? Morreram pelo menos umas 3 ou 4 mil pessoas lá em Manaus por culpa direta do Bolsonaro por falta de oxigênio. Aí vem o burrão e fala, não, mas podemos viver sem oxigênio. Essa foi uma das falas burras do Bolsonaro lá em Orlando. E olha, eu vou te mostrar aqui, quando ele chegou em Los Angeles, você já deve ter visto essas fotos, ele foi alvo de muitos protestos lá em Los Angeles, ó. Los Angeles, olha só. Tava aqui, ó, inclusive se colocam em espanhol Fuera Bolsonaro, porque lá tem uma comunidade latino-americana muito grande lá, muito mexicano, muito porto-riquenho, muita gente do Caribe que mora em Los Angeles, também tem na Flórida. Inclusive, uma coisa que pouca gente sabe é que lá na Califórnia tem locais na comunidade latino-americana onde ninguém fala nem inglês. Eles não falam inglês. Eu conheci gente nos Estados Unidos que não fala inglês e que mora lá há 30, 40 anos. Gente mais velha que fala, não fala inglês. Ah, mas nunca sentiu falta de falar? Não, aqui todo mundo fala espanhol, pra saber como são as coisas, né? Aí outra do Bolsonaro, ele tava aqui dando entrevista, apareceu logo caminho atrás, ó. Democracia ou Bolsonaro. Aí você já deve ter visto essa também, ó. O Dom Phillips e o Bruno Araújo, aqui uma arte feita, e tava lá o caminhão perguntando onde é que eles estão, e um outro caminhão aqui falando quem eles são e que eles foram, e que eles receberam ameaças por conta do trabalho deles para proteger a Amazônia. Aí quando o Bolsonaro saiu de Los Angeles, ele saiu meio fugido, né? Saiu assim do nada, ele foi para Orlando e falou, vou fazer motociata lá. Já gastamos milhões com dinheiro público para fazer motociata no Brasil. Vamos gastar agora milhões em dólar para fazer motociata nos Estados Unidos. Ok. Aí ele achou que ia ter trégua lá em Orlando. Lembra uma coisa, o governador da Flórida, ele é amigão do Donald Trump, ele é fascista mesmo, é daquele tipo bolsominion raiz, governador da Flórida. Aí o Bolsonaro se sente mais em casa, num lugar onde o governador é fascista. Aí ele chegou lá, na terra do Mickey, tá aí ó, a recepção do Mickey pro Bolsonaro. Primeiro lá, os mesmos caminhões cruzaram o país e estão lá na Flórida também. Vamos lembrar, Los Angeles fica de um lado e a Flórida do outro lado dos Estados Unidos. E aí, ó a bandeira que tá o Mickey, ó a bandeira, eu vou ampliar aqui. Ó a bandeira do Mickey, fora Bolsonaro, até o Mickey Mouse já tá contra o Bolsonaro. E aí ele foi fazer a motociata e ó, tá aqui o vagabundo, filho do Bolsonaro, falando, motociata aqui do presidente Bolsonaro, tudo bem, tudo tá aquecendo aqui em Orlando, ok. Aí ele foi fazer a motociata, ó quem tava na motociata, vê se você reconhece isso aqui, ó. Reconhece aí pela foto? Eu vou falar, é um foragido da justiça isso aqui. Foragido da justiça. Tá o Bolsonaro ali na frente e aqui o foragido Alan dos Santos. Tem outra foto dele ali e ele tava lá tirando foto com os bolsominions, tudo mais. Ó, tá aqui, ó, Alan dos Santos, ó, na moto, sem capacete. É engraçado, né? Por que a justiça lá dos Estados Unidos não multa esses vagabundos sem capacete? Devia multar. Ó, tá aqui de novo Alan dos Santos lá nos Estados Unidos. E aí, o Bolsonaro, logo que acabou a motociata, entre essas falas burras dele, ele falou, aqui são brasileiros diferenciados, aqui as pessoas... Ele não falou com essas palavras, mas ele deu a entender, aqui as pessoas sabem votar, como assim, no Brasil as pessoas não sabem votar. Por quê? Porque lá em Orlando, o Bolsonaro teve mais de 90% dos votos em 2018. Aliás, lá em Miami, em Orlando, sempre... os candidatos do PT, a Dilma foi a mesma coisa, o Lula em 2010 também é a mesma coisa, tem lá no máximo 20% dos votos. A direita tem muito voto lá no Brasil. Bom que são poucos brasileiros votando lá, não muda muito o resultado da eleição, mas os brasileiros que vão para Miami, que vão para Orlando, que vão para lá, eles são todos bolsominions. Aí o Bolsonaro lá em casa fez um discurso muito pró-Estados Unidos e anunciou que vai se encontrar com o Trump antes das eleições no Brasil. Então um dia depois ele se encontrar com o Biden e dele prometer para o Biden que ele vai respeitar a democracia, aliás, um erro grande da grande mídia, um erro muito grande, não só da grande mídia, até a mídia de esquerda errou nessa aí. O Bolsonaro estava falando com o Biden, e aí ele disse que ele vai respeitar o resultado, se for um resultado democrático, e que ele quer eleições transparentes e tudo mais. O Bolsonaro, ele repetiu o discurso golpista dele, mas ele usou uma retórica, porque ele estava falando com o Biden, ele usou uma retórica diferente, ele conseguiu enganar toda a mídia. Toda a mídia falou, nossa, o Bolsonaro disse que vai aceitar o resultado da eleição. Não disse não.
Ele falou, se as eleições forem transparentes e não sei o quê, coisa que ele, Bolsonaro, disse toda hora que não é. Para mim são transparentes, para você também comenta aí, eleições são transparentes, sim ou não? Para o Bolsonaro ele diz que não. Então ele diz, se forem, ou seja, para ele não é, ele vai aceitar o resultado. Ele está dizendo, em outras palavras, que ele não vai aceitar o resultado. Ele falou na cara do Joe Biden. Aí você vê lá no Globo, o Bolsonaro disse que vai aceitar o resultado. Não disse, ele disse o oposto. A UOL, o Bolsonaro disse que vai aceitar o resultado. Não disse. Mas aí o Biden deu um toco nele e falou, olha, você tem que aceitar, o Brasil é uma democracia. E aí ele falou, de uma maneira bem sutil, mas ele falou, não aceitaremos golpes. Isso foi o que o Biden falou na frente das câmeras. Não sabemos o que o senhor da guerra falou para o demônio, ou seja, o Biden falou para o Bolsonaro, sem as câmeras filmarem, porque o Bolsonaro disse que ficou maravilhado. Mas não foi muito maravilhado, que logo depois falou que vai se encontrar com o Trump. Enquanto isso, olha só, enquanto ocorria a Cúpula das Américas, a CPI do Capitólio nos Estados Unidos estava tendo mais um depoimento de um dos funcionários do alto escalão do governo Trump. Eu não estou dando muita atualização sobre essa CPI, que é a CPI que vai prender o Trump. Esse é o objetivo da CPI, prender o Donald Trump. Isso vai demorar um pouquinho, as coisas demoram, mas o objetivo final é esse. Eu não estou dando muita atualização dessa CPI por um motivo. Lá, diferente das CPIs no Brasil, lá os depoimentos são feitos a portas fechadas. Então aqui no Brasil teve a CPI da Covid, todo mundo viu os depoimentos, tinha lá 1 milhão de pessoas assistindo alguns depoimentos, tudo mais. As pessoas esperavam para ver os depoimentos. Lá nos Estados Unidos, não. Então eles são intimados a depor. Quem não vai depor responde o processo judicial, inclusive o Steve Bannon tem aí mais uns 8, 9 meses até que o Steve Bannon possa ser preso e não tem como escapar da cadeia nesse caso, porque ele foi convocado e não foi depor. Então o processo demora um pouco, mas não tem como escapar. Vai ficar preso 1 ou 2 meses o Steve Bannon, pelo menos. A pena lá nos Estados Unidos, quando a pena é pequena para um crime, 1 mês, 15 dias, a pessoa fica presa esse tempo. Não é igual no Brasil, converte para cesta básica. Não, lá fica. Então, os que não vão depor estão todos respondendo processos, mas são poucos. Só o Steve Bannon e mais um que não quiseram ir. Os outros todos foram e está tendo depoimento. E a CPI, pelo pouco, eu acompanho nas redes sociais, eles criaram uma rede social, uma página no Facebook e um Twitter para a CPI, que já está sendo seguido por milhões de americanos. E aí eles dão lá algumas atualizações. Pelo andar da carruagem e o que eles dizem dos depoimentos, estão já na cúpula do governo Trump. Nos próximos meses vão chegar a Donald Trump e aí vão reunir todas as provas, mandar para o Poder Judiciário e eu vou falar, lá é rápido, lá é bem rápido. Demora 1 ano, rápido é 1 ano, aqui no Brasil demora 10. Lá demora 1, mas vai preso, vão presos. Então o Bolsonaro acaba de dizer que vai se encontrar com uma pessoa que pode ir presa. E o Bolsonaro disse que vai se encontrar com ele antes da eleição. Agora o plano do bolsonarismo está sendo o quê? Promover golpismo. O general Paulo Sérgio, que é o ministro da Defesa, e era o chefe do Exército, agora é ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, quando ele era chefe do Exército, ele cortava as asinhas do Bolsonaro. Inclusive, no Dia do Soldado do ano passado, em 25 de agosto, ele fez um discurso duríssimo ao lado do Bolsonaro, assim, falando, a gente tem que prezar pela democracia, Constituição. Mas agora que ele é ministro da Defesa, ele é funcionário direto do Bolsonaro, não. O general Paulo Sérgio, segundo muitos parlamentares, quem quiser comenta que eu faça um vídeo só sobre isso, ele mudou de lado, ele está do lado do golpe. O general Paulo Sérgio quer golpe, ele é golpista, e quem diz isso não são deputados da esquerda, são deputados da direita do centrão que não querem um golpe, mas que dizem, olha, pelo que a gente está vendo aqui de dentro do governo, o ministro da Defesa embarcou 100% no golpe. Ele foi na Câmara dos Deputados nessa semana para explicar a compra de Viagra. Não explicou porcaria nenhuma, passou muita vergonha. Então, se o Bolsonaro passa vergonha lá nos States, lá nos Estados Unidos, o ministro da Defesa estava passando vergonha na Câmara dos Deputados, tentando explicar por que compraram Viagra. Falou que era por problemas pulmonares e tudo mais, aí vários deputados jogaram na cara dele que a dose de Viagra que ele comprou não é para problema pulmonar, é para problema de broxa, ou seja, militares broxas comprando Viagra com dinheiro público, por que comprou prótese peniana então? Prótese peniana também é para problema pulmonar? Então, tá tudo com dinheiro público, além de militares serem corruptos, ladrões de dinheiro público, golpistas, ainda são broxas. Isso, passou vergonha lá, mas quando perguntaram a ele se ele ia respeitar o resultado da eleição, sabe o que fez? O chefe, o ministro da Defesa, chefe das Forças Armadas, sabe o que ele fez?
ele leu o artigo 142 da Constituição, aquele que fala que o exército pode dar golpe de Estado. Esse é o ministro da defesa do governo Bolsonaro. Então agora o Bolsonaro está investindo tudo no golpismo dele, mas nós sabemos que o golpe do Bolsonaro não dará certo. Então tá aí o Bolsonaro tentando aproveitar, mamando um pouquinho nas tetas do governo lá em dólar, os últimos meses do governo dele, porque vai cair, viu? Vai cair, vai ser preso. Ó, notícia boa da Bolívia é que a golpista lá da Bolívia foi condenada a 10 anos de prisão, a Jeanine Áñez. E os generais que a apoiaram no golpe também foram condenados a 10 anos de prisão. Que o exemplo sirva para o Brasil, para que Bolsonaro e generais, ó, como eu quero ver o Heleno, Braga Neto, também sejam condenados a 10 anos de prisão. Vamos ver quais deles vão ajudar na tentativa de golpe do Bolsonaro e quais não vão. Ó, vou mostrar aqui o nosso carro de som denunciando o Bolsonaro. E o desemprego deixou o povo em alvoroço. Já tem muita gente até na fila do osso. Tira esse cara daí, tira esse cara daí. 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 Apoie o canal Plantão Brasil no YouTube. E vamos tirar o título de eleitor pra tirar esse presidente. Plantão Brasil. Tá aqui um trecho. Onde foi esse carro de som? Deixa eu ver aqui em qual cidade foi. Esse carro de som foi em Maringá, terra do marreco, terra do juiz ladrão Sérgio Moro, denunciando o Bolsonaro. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay. Também deixa as minhas outras redes sociais. Falou!